Para os estudiosos da administração é conhecida a teoria dos dois fatores, elaborada por Frederick Herzberg, que aborda a situação de motivação e satisfação das pessoas. Para ele, há dois fatores distintos que precisam ser considerados: a satisfação e a insatisfação. Para haver satisfação são necessárias atividades desafiadoras e estimulantes, são chamados fatores motivadores. Já a insatisfação no cargo depende do ambiente, da supervisão, dos colegas ou parceiros e do contexto geral do cargo, enriquecimento do cargo, além de incontáveis outros fatores, são os denominados por ele de fatores higiênicos. Portanto, fatores motivadores e fatores higiênicos. Herzberg verificou e evidenciou, através de muitos estudos práticos, a presença destes dois fatores distintos. É evidente que esta teoria pode ser perfeitamente adaptável e aplicada no serviço público. Não é obviamente a solução completa, pronta e acabada, uma panaceia, mas o simples conhecimento da mesma pode servir de ferramenta capaz de auxiliar os administradores a alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Fatores higiênicos são aqueles que se referem às condições que rodeiam o funcionário enquanto trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais, a atuação da supervisão recebida, o clima de relações entre a chefia e os servidores, os regulamentos internos, as oportunidades existentes, etc. Herzberg considera esses de fatores higiênicos muito limitados na sua capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados. Escolheu a expressão higiene exatamente para refletir o seu caráter preventivo e profilático e para mostrar que se destinam simplesmente a evitar fontes de insatisfação do meio ambiente ou ameaças potenciais ao seu equilíbrio. Segundo o autor, esses fatores são ótimos, simplesmente evitam a insatisfação, sua influência sobre o comportamento, no entanto, não consegue levar substancial e duradouramente à satisfação. Para Herzberg, tais fatores se presentes simplesmente evitam a insatisfação, mas, por si só, não são capazes de implementar a satisfação. Assim, a inexistência dos mesmos, em nossa opinião, são capazes de decretar a derrota do administrador. São, portanto, essenciais para, no mínimo, manter a situação sob controle, funcionando, sem, no entanto, estabelecer grandes progressos. Fatores motivacionais. Estes fatores são aqueles que se referem ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si. São os fatores motivacionais que produzem algum efeito duradouro de satisfação e de líder é aquele que, num grupo, personifica seu principal valor, aquilo que o grupo identifica como sendo a sua essência, e luta contra as barreiras que impedem a autorrealização de todos. Pensando assim, o líder é contextual, ou seja, será líder aquele que apresentar comportamentos específicos, desejados, dentro de um grupo de pessoas num dado momento e é, também, aquela pessoa que possui uma visão de futuro congruente com os valores de seu grupo. Pensando no contexto do serviço público, a primeira barreira que os servidores que exercem função de chefia encontram é o espaço para a prática de valores. Normalmente, eles são levados, pela cultura, a serem chefes, não a serem líderes. E qual é a diferença? Toda. Chefes são aqueles que, naquele ambiente, exercem uma função de chefia porque formalmente a organização escolheu, no caso, no meu, para comandar uma equipe de trabalho. Isso é totalmente diferente do conceito de liderança. Pode ser que os dois papéis estejam concentrados, em dado momento, na mesma pessoa. Ótimo! Mas quando isso não acontece, tendo em vista que ora se está liderando, ora se está sendo liderado, é muito comum que o chefe passe a se sentir traído pela equipe, que não o está vendo, naquele momento, como líder. O apego à função o cega, a ponto de ele trabalhar para boicotar o líder, ao invés de se juntar a ele e trabalhar para o seu próprio reconhecimento. Nesse papel,
Agir dessa forma é ter a inteligência emocional desenvolvida, no conceito de Daniel Goleman. Mesmo parecendo ser essa ideia uma dicotomia chefe x-líder, ela não é. Pesquisas recentes mostram que, cada vez mais, é exigido do chefe ser também um líder, ou seja, ele deve coordenar a área, bater as metas, cuidar dos processos de trabalho e, claro, gerir e inspirar as pessoas. Diante desse grande desafio, como ser líder, então, no serviço público? Como vencer a barreira para criar o espaço para a prática de valores? Bem, essa é uma habilidade desenvolvida na prática. Basta voltar ao conceito de Paulo Vieira e ver que o líder é um personagem, nascido da trama da convivência. Essa prática envolve o equilíbrio entre o cobrar e o apoiar, o fazer e o proteger, o estar e o ser. O papel não é maternal. É pedagógico. O líder ensina aquilo que ele pratica, e aprende com seu grupo e com suas experiências. Por isso, a questão dos valores. Ele aprende a delegar tarefas de forma positiva, ele sabe cobrar metas sem levar o colega ao esgotamento ou ao adoecimento e, acima de tudo, ele se mantém firme na visão de futuro, enfrentando de peito aberto as barreiras culturais desse papel.